Provérbios, capítulo 19. Somente um verso. Verso 21. Que fala assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio ou propósito do Senhor permanecerá. Eu vou repetir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio ou propósito do Senhor permanecerá. E nós vamos falar sobre Deus tem compromisso com o propósito dele. Feche os seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui. Obrigado. Tu não estás aqui porque merecemos. Tu estás aqui neste lugar porque, primeiro, é a Tua casa. Segundo, porque nós necessitamos da Tua presença. Então, Senhor, nesta oportunidade, que haja uma sintonia, um sincronismo entre o céu e a terra, entre o Teu coração com o nosso coração. Alcança o nosso íntimo, penetra com a Tua palavra até a divisão da alma e do espírito, porque a Tua palavra, ela é poderosa e ela é penetrante. Traz a revelação da Tua palavra para cada um de nós, nesta oportunidade. Sejam abençoados pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. A gente entende, e você também deve entender, que nós não somos de nós mesmos. A Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele diz que nós não somos mais de nós mesmos. Então, às vezes a gente acha, eu sou dono do meu nariz. Mas a Bíblia Sagrada, ela não fala isso, ela não confirma isso, que você pode fazer o que você bem entender. Porque a Bíblia Sagrada fala que nós não somos de nós mesmos, mas somos do Senhor. Por quê? Porque Ele nos comprou. Foi Ele quem nos comprou. A Bíblia fala que esse sacrifício que ele realizou, sujeitando-se à cruz, foi para quebrar uma maldição que estava no homem. O homem já nasceu debaixo de maldição, debaixo de condenação. Quando o apóstolo São Paulo, ele falou lá no capítulo 8, ele disse: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa? Essa é a condenação do pecado original de Adão. Quando Adão pecou, essa condenação ela se estendeu para todo homem. E quando Jesus veio, Ele veio para romper esses grilhões, quebrar essas cadeias, desfazer com esta maldição, com esta condenação. E aí nós alcançamos a salvação, nós alcançamos a libertação. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. E aí, fala assim: mas então nós já somos salvos? Sim, nós alcançamos a salvação, mas precisamos garantir a salvação. Por quê? Do condenação lá de trás não tem mais. Paulo disse isso, declarou:
Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais a condenação. Porém, eu preciso preservar a salvação que eu alcancei, você alcançou. Isso é a perseverança. Isso é aprender a obedecer. Aprender a se submeter, a se sujeitar ao propósito de Deus. Se não fosse assim, não, Jesus pagou o preço, a gente não peca mais. Não. Essa salvação é do pecado da condenação que nós alcançamos. Agora nós vamos preservar a salvação já alcançada. E eu alcancei a salvação e eu tenho que preservá-la, sendo submisso. João, o apóstolo João, falou assim: filhinhos, não pequeis. Se porventura cometeres algum pecado, sabeis que há um advogado, Jesus, que está lá junto ao Pai, que intercede por vós. Então, são práticas de pecado. Mas a condenação, ela não existe mais. Está dando para você entender isso? O homem hoje, ele sofre as consequências do pecado que ele comete todos os dias. Por isso que é importante você reconhecer o seu pecado e pedir perdão. Nós temos um advogado chamado Jesus Cristo que intercede por nós quando nós pedimos perdão. Por isso que nós temos que garantir a salvação alcançada para nos levar à eternidade. Porque a condenação que nós nascemos, ela não existe mais. Porque o Senhor pagou o preço de quebrar, desfazer essa condenação. Mas nós precisamos perseverar naquilo que alcançamos. As coisas velhas, o que ela diz? As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Eu vivo uma nova criatura. Sou uma nova criatura, você é uma nova criatura. Mas você peca. Eu peco. E aí? Como é que fica? Se o que ele pagou servisse para todo pecado, eu não precisava pedir perdão. Ele já pagou. Não, ele pagou só aquela maldição que estava estabelecida lá em Adão. Agora eu tenho que pedir perdão pelo pecado que eu cometi. E eu preciso reconhecer. Eu preciso ter esse entendimento para que eu não viva o peso do pecado que eu não reconheci, que eu não aceitei, que eu acho que não tem nada a ver. Deus é fiel em cumprir o propósito dele na vida de uma pessoa. Deus tem um propósito. A gente tem muitos planos, muitos pensamentos, muitos propósitos. Mas qual é o propósito de Deus? De acordo com a palavra de Deus, para a vida do homem, o propósito dele é que o que o homem vem a fazer, decidir, escolher, reagir, ele glorifica a Deus. Eu preciso saber que as minhas atitudes, as minhas decisões, as minhas escolhas, elas precisam glorificar a Deus. Mas normalmente a gente quer glorificar o próprio ego. Desaforo, bem feito, fiz, falei. Só que não é por aí. Eu preciso, tudo que eu sou, que eu faço, ele precisa glorificar a Deus. Por quê? Porque o que ele fez por mim, ninguém faria. Ele me libertou de uma condenação que eu não tinha como reverter. Quando Deus disse para Adão, ele disse: maldita é a terra por tua causa, por aquilo que você fez.
maldita é a terra. Do pó tu vieste, do pó tu tornarás. Por isso que o homem perece, ele vai para debaixo da terra, porque Deus determinou isso. E a salvação que Cristo oferece, Ele não isenta o homem de morrer. Porque Deus disse que o homem ia morrer e ia voltar para a terra, para o pó da terra. Então eu não posso, Senhor, tu me salvaste, por que eu vou morrer? Porque essa decretação foi de Deus. Deus decretou isso. E o Filho não pôde revogar, o Espírito Santo não pôde revogar e não vai revogar. Mas Deus prometeu através do seu Filho ter uma eternidade com Ele, passando por esse processo de morte física, que é uma decretação de Deus. Deus decretou isso por causa do pecado de Adão e Eva. Essa missão descrita, onde Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, descreve o propósito de Deus na vida do homem. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Domínio é a autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. O propósito de Deus é você e eu sermos semelhantes a Ele, ter o domínio, ter autoridade sobre todas as coisas. Ele nos chamou para dominar. Esse é o propósito de Deus para a vida de cada um. Lá na primeira carta de Paulo ao povo de Corinto, capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo, em sua carta, ele diz que todos os planos devem resultar em louvor ao Senhor. Eu preciso ajustar a minha sintonia com Ele. Eu tenho muitos planos, você tem muitos planos, você tem muitos sonhos, mas esses sonhos, esses planos, esses projetos, eles precisam ser alinhados com o propósito de Deus. Ele diz lá no verso 31 de 1 Coríntios capítulo 10, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu preciso sintonizar minha vida com Ele. Eu não sou mais de mim mesmo. Nós somos do Senhor. O pecado, ele separa o homem de Deus. Mas o sacrifício de Cristo, ele reconciliou o homem com Deus, permitindo que ele viesse a glorificar a Deus novamente. Então, você e eu temos a oportunidade de glorificar a Deus através das suas decisões, através da sua forma de reagir, através da sua forma de conviver com as pessoas, no seu trabalho, em qualquer lugar. Tudo o que você vier fazer, comer, que seja para a glória de Deus. Este é o propósito de Deus, é glorificar, o nome dele sendo glorificado. Por que eu tenho que glorificar a Deus? Porque eu pertenço a Ele, você pertence a Ele. Além disso, Deus deu ao homem domínio sobre a terra, que
que deva ser exercido em harmonia com o propósito de glorificar a Deus. Por isso que lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. O propósito principal de Deus para a minha vida é que eu busque a sua soberania em primeiro lugar, e essas coisas que fazem parte do meu dia a dia, Ele se compromete em me abençoar. Esse é o propósito de Deus. Quando o homem se reconcilia com o Senhor, cabe a esse homem aceitar e cumprir o propósito de Deus, através da obediência à sua palavra. No Salmo 138, verso 8, diz assim: o que a mim concerne, o Senhor levará a bom termo seu propósito. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Eu preciso que Deus cumpra o propósito dele na minha vida, na sua vida. Eu preciso, você precisa. Nós somos chamados para testemunhar aquilo que nós temos recebido de Deus, mas tudo isso para a glória dele. Eu fui chamado, você foi chamado para cumprir esse propósito. Saiba que Deus não tem compromisso com os nossos desejos, mas sim com o propósito dele. O profeta Jeremias, no seu capítulo 29, versículo 11, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Propósito, pensamento é propósito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Primeiro Deus, segundo eu. E aí Ele cumpre o propósito. E aí Ele me abençoa. Ele te abençoa. Mas quando o homem se deleita na lei do Senhor, Deus concederá o que deseja o coração desse homem. Na Bíblia atualizada, a revista corrigida, o Salmo 37, verso 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e o Senhor concederá o que deseja o teu coração. Primeiro Deus, segundo você. E a gente inverte. Se Deus fizer, eu glorifico. Se Deus me atender, eu vou fazer. Se Deus, não, Deus primeiro, eu segundo. O homem precisa conhecer Jesus. Quando o Senhor se deparou com aquele homem chamado Josué, e que ele estava de luto, que havia passado mais de 30 dias e o luto ainda estava no coração de Josué. E Deus chegou para Josué e disse: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te, porque você tem um compromisso. E Deus trouxe algumas instruções para Josué. Ele disse: eu vou esforça-te, não tenha medo, eu vou te ajudar. Mas ele disse assim: medita na palavra da lei, dia e noite. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e tudo que você fizer prosperará. Primeiro Deus, segundo você. Quando Abraão saiu da sua terra, saiu da sua casa, saiu da sua parentela,
Ele não sabia para onde ia, mas como ele tinha colocado Deus em primeiro, ele obedeceu, sem saber para onde ele ia, mas ele obedeceu. Primeiro Deus, segundo o homem. A gente questiona muito a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Deus não quer saber o que você está questionando. Deus fala assim: obedeça. O que eu tenho para você, você nem pode ter entendimento, mas obedeça. Eu preciso crer de uma forma tal, e para isso eu preciso conviver. O problema nosso é que a gente não convive muito com Deus. Vem pouco à igreja, medita pouco na palavra, ora pouco, e aí entra em conflito quando as coisas começam a dar errado. E parece que Deus não está ouvindo, não está abandonado. Mas olha só a distância que às vezes nós estamos de Deus. E queremos reivindicar algo que a gente está tão longe. O homem, ele precisa conhecer Jesus. Ele precisa entender porque ele está nessa terra. Ele precisa se deleitar no Senhor para ser abençoado. Às vezes a gente queima todas as nossas energias, todas as nossas forças físicas e orgânicas para um objetivo nosso. Pouco nos esforçamos para ele. Às vezes nós priorizamos o Senhor. Não, tem que fazer, não tem tempo. Ei, a prioridade é quem? O propósito seu é maior do que o propósito de Deus? Se você está planejando tudo isso, se você tem os seus sonhos, se você tem os seus projetos, se Deus disser não, não vai dar certo. As coisas não vão acontecer. Eu preciso me sintonizar com Ele. Eu preciso entregar minha vida, eu preciso condicionar a minha vida àquilo que Ele quer para mim. A mulher de Zebedeu quis antecipar as coisas, pedindo Jesus que os seus 2 filhos, Tiago e João, viessem se assentar no trono, um à direita e outro à esquerda dele, de Jesus, no reino do Senhor. Lá em Mateus 20, verso 20, ela assim: então chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Jesus perguntou: o que você quer? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Faz esse favorzinho para mim, eu gosto tanto dos meus filhos. Eles são tão bonzinhos eles. Mas Jesus respondeu: mulher, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Ainda estou para beber. Não aconteceu nada, você está pensando lá na frente. Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles quem está preparado por meu Pai. Por isso Jesus diz: povo, preparar o lugar. Ei, Deus tem um lugar preparado para você. Agora, mas é onde que é? É na área VIP? Não sei se lá em cima tem isso.
É um lugar lá no reino. Deus preparou, tem preparado. Eu preciso saber que aquilo que Ele promete, aquilo que Ele escreveu ou mandou escrever, vai se cumprir. Isso não é o mesmo que a gente faz, né? A gente promete uma coisa e faz outra. Você não falou? Mas eu pensei bem. A gente muda de ideia. A palavra de Deus tem peso, a nossa nem sempre. Nem sempre. Os samaritanos, eles teve uma situação que eles resistiram a Jesus não o recebendo. Aí em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 53, assim: e aconteceu que ao completarem os dias em que Jesus devia ser assunto ao céu, já depois da ressurreição, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Versículo 52: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Esse episódio, ele aconteceu próximo à ascensão de Jesus, quando ele ia retornar para o céu. E então Tiago e João perguntaram a Jesus, eles ficaram zangados, se Jesus queria que eles orassem e Deus mandasse fogo para destruir, para consumir aqueles homens, porque eles resistiram, não permitiram que Jesus fosse até aquele lugar. Veja lá o versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: que queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esses homens? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Gente, eram discípulos. Olha o que Jesus falou para eles. Vocês não, que espírito vocês são? Que espírito vocês são para fazer um pedido desse para mim? É o direito deles de resistir, deles não quererem, mas isso não lhe dá o direito de você pedir tal coisa. Ele completou: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E aí seguiram para outra aldeia. Gente, só dar um parênteses aqui. A gente planeja tudo, tá? Vou fazer aqui. Tá. Aí fulano tá do outro lado diz: não, aqui eu não quero. Tem gente que já parte para briga, para o confronto, e começa a brigar. Faça como Jesus. Vamos para outro lugar então. A nossa missão não é bater de frente. A nossa missão é testemunhar que Jesus veio para salvar, para perdoar, para mudar a vida de uma pessoa, de uma família. E a gente quer bater de frente. Os discípulos queriam bater de frente, queriam orar para Deus mandar fogo para consumir aqueles homens. Eles não vão para outra aldeia. Para que isso? Que espírito vocês são? Alguns fariseus chegaram a começar a pedir a Jesus para que ele fizesse um milagre, para mostrar o seu poder, se o poder que ele manifestava vinha mesmo de Deus, com o intuito de conseguir uma prova contra Jesus. Lá no versículo 11 de Marcos capítulo 8, diz assim: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando pedir um sinal do céu.
Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus nesse momento ficou muito angustiado, triste. Essa geração não vai ter sinal nenhum. Coração endurecido. Não endureça o vosso coração. Às vezes Deus fala com a gente não, mas não, isso não aceita. Não endureça o seu coração. Porque Deus sabe que Ele quer o melhor para você e que é o melhor para mim. Não se esqueça, Ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Ele não sentou você e diz assim: o que você acha? Não, o propósito dele já está traçado para mim e para você. Você que é pai, você que é mãe, alguns pais às vezes são exaltados, as mães exaltadas, mas tem pais que são assim, bem equilibrados, e aí o filho chega, a filha chega: pai, você quer? Não pode. Aí briga. Aí cansa de espernear. Afinal de contas, já acabou? Já acabou o showzinho? Então tá, a resposta continua sendo não. Gente, não força com Deus não. Essa mulher de Zebedeu queria que Jesus colocasse eles assentados à direita e à esquerda. Não força com o Senhor. Creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você pede, segundo o poder da fé que opera em você. Não resista ao Senhor. Seja submisso a Ele. Saiba que o propósito de Deus para a sua vida, talvez a princípio te venha decepcionar, te frustrar, mas é isso. Saiba que não que Deus não ouve as orações, mas Ele diz não para as orações que não estão de acordo com a sua vontade. Se nós orarmos e não estiver de acordo com a vontade dele, a resposta já é não. Deus não tem compromisso com os nossos desejos, mas sim com o seu propósito. 1 João, epístola, capítulo 5, verso 14 e verso 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Entende-se que se não for segundo a vontade dEle, a resposta é não. Por isso é importante conhecer. Por isso é importante ter a intimidade com o Senhor. Um casamento bem feito, bem harmonioso, é a intimidade que tem o marido e a mulher, que sabe o que um gosta e procura fazer o que agrada. Mas quando não tem essa interação, existe o conflito, existem os questionamentos. E deixando-os, tornou a embarcar e foi. E se sabemos, é outro versículo que eu estou lendo, que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, para a gente entender, o que eu peço, Ele enquadra aqui
Se enquadrar, ele te atende. Se não enquadrar, a resposta é não. Eu estou aqui para cumprir. Você está aí para cumprir. Está escrito para eu cumprir, para você cumprir. Chama-se aqui manual de vida, para cumprir. Não adianta você comprar um carro novo, você olhar o manual e guardar, não saber nem. Você tem que entender daquilo que você está comprando. Quem, segundo a palavra de Deus, tem resposta garantida. Em vez de orar a sua vontade, a sua própria vontade, ore o que está escrito na palavra de Deus, que evidencia a vontade dele para nós. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos alcançar, Deus quer que sejamos vitoriosos, Deus quer que nós vivamos em paz, Deus quer que nós vivamos com uma esperança viva. Isso Deus quer, mas eu preciso saber o que Ele quer para mim, para aquilo que Ele se propõe, o propósito dele se cumprir na minha vida. Eu preciso dar importância em buscar conhecimento da palavra de Deus, que é o alimento para a alma. É luz para os pés, luz para o caminho, lâmpada para os pés, luz para o caminho. Quem obedece a Deus através de sua palavra, vive o propósito dele. E quem vive o propósito dele, através da sua palavra, quem obedece, ele vive o propósito. E quem vive o propósito, vê as promessas de Deus se cumprindo. Na minha vida, na sua vida. Saiba que o propósito dele, para cada um de nós, é maior que os nossos desejos. É maior que a nossa ambição. É maior que a nossa ocupação. Ou mesmo a nossa felicidade. A palavra propósito, em suas várias formas, é mencionada pelo menos 42 vezes na Bíblia. Pelo menos 42 vezes. Olhe ao seu redor e veja muitas coisas com um propósito. Qual é o propósito dessa cadeira? Ser assento para alguém. Qual é o propósito da sua vida? O que Deus está fazendo, forjando você, com qual o propósito? Você já sabe o propósito de Deus para a sua vida? Tu tem um propósito. Esse aqui, esse microfone, ele foi feito com um propósito de ser uma ferramenta para transmitir o som. Tu tem um propósito. Na sua casa, aquilo que perde o propósito, você joga fora. Tu tem que ter um propósito. O que você está fazendo aqui? Você não, vamos jogar isso fora. Por quê? Perdeu o propósito. Deus tem um propósito para você, para a sua vida. Procure conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Você já se perguntou por que você está aqui nessa terra? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Para onde você e eu iremos? Eu preciso viver o propósito da salvação, mas eu preciso cumprir o propósito de Deus, que é testemunhar, que é anunciar, que é ser luz, que é ser sal da terra, ser luz do mundo. Isso é propósito de Deus, gente. Tenha essa certeza que cada um tem um propósito. Cada pessoa tem um propósito de vida, um chamado,
uma missão, um objetivo para a sua vida que transcende as suas atividades cotidianas. A qualidade que temos aqui na terra é para desenvolver o tipo de serviço que estamos aqui para prestar. Saiba que a forma como contribuímos com a nossa parte em nosso cotidiano tem embasamento do propósito de Deus aqui na terra. As pessoas precisam olhar para você, precisam olhar para mim e perceber que há alguma coisa diferente em você. Na forma como você fala, na forma como você reage, na forma como você anda, na forma como você planeja, na forma como você exerce. Qual é a sua posição em relação ao seu patrão? Qual é a sua posição em relação ao seu trabalho? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Eu preciso, você precisa, nós precisamos testemunhar isso. E às vezes não precisamos usar palavras. As nossas atitudes, o nosso comportamento fala muito. E às vezes eu não tenho jeito para falar. Mas o que eu sou, a forma como eu ajo, reajo, decido, defino, me mantenho, a minha postura, a minha persistência. A Bíblia fala que eu não posso ter dúvidas, senão eu vou ser semelhante à onda do mar que é sublevada pelo vento e de Deus não recebe coisa alguma. Eu preciso ter constância. Eu preciso ter discernimento. Eu preciso viver uma vida de paz. Eu preciso viver uma vida de esperança. Mas isso só vai acontecer se eu souber e ter o entendimento que o propósito de Deus na minha vida está se cumprindo. Saiba que entender o propósito de Deus, ele tem o início nas Escrituras Sagradas. Você nunca vai conhecer o propósito de Deus se você estiver longe desta palavra, da palavra de Deus. Às vezes a gente se identifica com um capítulo. Tem muita gente que se identifica com o Salmo 91, outros se identificam com o Salmo 23, outros se identificam com o Salmo 121. Só identificação, acho que não cumpre o propósito. Eu estou pedindo a Deus proteção, eu estou pedindo a Deus socorro, mas isso não é propósito. O propósito de Deus para a minha vida é eu saber quem eu sou, saber quem Ele é, saber para onde eu vou, saber que Ele vai me aguardar. E eu preciso ter no meu coração que eu não quero ir sozinho. Eu preciso anunciar para muita gente, para algumas pessoas, para irem para esse mesmo lugar. Eu não posso usar o egoísmo. Cada um se vire. Não, eu preciso, não tem coisa melhor. A melhor coisa que a gente pode fazer é ter Jesus no coração. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, por favor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu conheces todos os nossos planos, Tu conheces todos os nossos sonhos, Tu conheces todos os nossos projetos, Tu conheces todos os nossos ideais, mas nós não conhecemos como deveríamos conhecer o Teu propósito para nós. E é por isso que muitas vezes as coisas elas não funcionam, elas não persistem, não prosperam, porque ainda não conheci e não conheço o Teu propósito. Então, Senhor, ajuda-nos e revela-nos, orienta-nos, para que
possamos estar ligados, direcionados, vinculados à Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é poderosa. A Tua Palavra, ela muda situações. A Tua Palavra, ela se cumprir na nossa vida, nós passamos a viver diferentes, porque sabemos quem Tu és. Então, Senhor, que Tu seja a melhor coisa para a nossa vida, que nós possamos viver uma vida diferente, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por este culto, obrigado por tudo que aconteceu neste lugar. Senhor, nós Te somos agradecidos pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua Palavra, pelo Teu poder, pela salvação que Tu já nos deste. Ajuda-nos a preservar a salvação, a perseverar, a cumprir o Seu propósito. Revela no nosso coração qual o propósito que Tu tens para nós. Nós queremos cumprir o Teu propósito, Senhor. Nós queremos nos deleitar no Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este culto, por este momento que nós aqui, nós ficamos até agora. Despeça-nos em paz, nos guarde até o retorno, o regresso para o nosso lar. Nos dê uma semana frutífera, abençoada, bem-sucedida, vitoriosa, e que nós não nos esqueçamos de que temos um compromisso, uma missão de cumprir o Seu propósito, e o Seu propósito se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus Cristo.